Você já parou para pensar no quanto espera? No quanto sua alma se inquieta enquanto aguarda por algo que parece nunca chegar? Hoje, quero compartilhar com você uma parábola que mudou minha perspectiva sobre o processo de Deus em minha vida. Uma história simples, mas poderosa, que pode transformar completamente a forma como você enxerga seus momentos de aparente estagnação. Você conhece a parábola do bambu chinês? Imagine um fazendeiro que obtém sementes de bambu chinês. Ele prepara o solo com cuidado, planta as sementes com amor e começa a regá-las fielmente. Porém, no primeiro ano, nada acontece. Nenhum broto, nenhum sinal de vida visível. O que você faria no lugar dele? Desistiria. Mesmo sem ver resultados, o fazendeiro continua a cuidar daquelas sementes invisíveis. Ele continua aguando, fertilizando e protegendo o solo. O segundo ano chega e nada acontece. O terceiro ano vem e ainda nada brota do solo. 4 anos se passam e o terreno continua aparentemente vazio, sem qualquer sinal visível de crescimento. Quantos de nós abandonaríamos esse projeto muito antes? 4 anos é muito tempo para esperar sem ver absolutamente nada acontecer. É tempo suficiente para nos convencermos de que plantamos sementes defeituosas ou que erramos completamente o caminho. Mas sabe o que acontece no 5º ano? Em apenas 6 semanas, o bambu chinês cresce mais de 30 metros. Pense nisso por um momento. Durante 4 anos, aparentemente nada aconteceu. Mas seria correto dizer que nada estava acontecendo de fato? Não, absolutamente não. Durante aqueles longos 4 anos, o bambu estava desenvolvendo um complexo sistema de raízes que lhe permitiria sustentar seu crescimento explosivo quando finalmente emergisse do solo. Sem esse tempo de desenvolvimento invisível, o bambu jamais poderia crescer tão alto e forte em tão pouco tempo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6:9. É extraordinário pensar que enquanto o fazendeiro não via nada acontecer acima do solo, abaixo dele estava se formando uma estrutura complexa e robusta. Quantas vezes em nossa vida espiritual nos sentimos como o terreno onde o bambu foi plantado? Regamos nossa fé diariamente, buscamos a palavra, oramos, servimos, mas nada parece acontecer. Nenhuma mudança visível, nenhum resultado palpável. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez se sinta preso em uma espera interminável, orando por cura, por restauração, por direção ou por oportunidades. E o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Quero lhe perguntar, você consegue confiar no processo invisível de Deus? A verdade é que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou sentir. Ele está desenvolvendo raízes em nossas vidas, raízes de caráter, de paciência, de resiliência, de fé genuína. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55:9. Há uma segunda parte nessa parábola que raramente é contada. Você sabia que o bambu chinês é uma das plantas mais versáteis que existem? Depois que cresce, ele pode ser utilizado para construir casas, móveis, instrumentos musicais, utensílios de cozinha e até mesmo papel. Mas para que o bambu seja útil, ele precisa ser cortado. Ele precisa ser esvaziado. O processo de preparação do bambu envolve remover tudo o que há dentro dele. O bambu, naturalmente, é oco, mas ainda assim precisa ser limpo, tratado e preparado para servir ao seu propósito. Não é fascinante? Para que o bambu cumpra sua função, ele precisa ser esvaziado de si mesmo. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes, Deus permite que sejamos esvaziados de nossas ambições egoístas, de nossos planos limitados, de nosso orgulho, de nossas seguranças terrenas. É um processo doloroso, sim, mas necessário.
Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Para que a água viva flua através de nós, precisamos ser vazios por dentro, como o bambu. Precisamos ser canais, não reservatórios. Há uma antiga história oriental que conta sobre um discípulo que perguntou ao mestre: Mestre, como posso me tornar um instrumento nas mãos de Deus? O mestre pegou um bambu e disse: Veja este bambu. Ele cresce forte e alto, mas para que se torne uma flauta capaz de produzir bela música, ele precisa ser cortado, esvaziado e perfurado. Somente então o sopro do músico poderá passar por ele, criando melodias que tocam corações. É profunda essa analogia, não é? Quando permitimos que Deus nos esvazie, quando aceitamos os cortes e os furos em nossa vida, nos tornamos instrumentos capazes de produzir a música do céu aqui na terra. Você já se sentiu assim? Como se Deus estivesse esvaziando você de tudo o que parecia dar segurança. Como se Ele estivesse perfurando sua vida com desafios e dificuldades. Talvez esse seja o momento de perguntar: Senhor, o que estás fazendo comigo? Qual é o propósito desse vazio que sinto? Porque o vazio, nas mãos de Deus, nunca é apenas vazio. É espaço para algo maior. É preparo para um propósito que ainda não podemos ver ou compreender completamente. O bambu nos ensina duas lições poderosas. Primeiro, o tempo de aparente inatividade é, na verdade, tempo de desenvolvimento de raízes. Não desperdice seu tempo de espera questionando o processo de Deus. Use-o para desenvolver raízes profundas de fé. Segundo, o vazio nos torna úteis. Quando somos esvaziados de nós mesmos, nos tornamos canais por onde a graça de Deus pode fluir livremente para os outros. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14:11. Observe ainda que para se tornar uma flauta, o bambu deve ser completamente submisso ao artesão. Ele não pode resistir ao corte, ao esvaziamento ou aos furos estratégicos. Se o bambu pudesse falar, talvez protestasse: por que está me cortando? Por que está me esvaziando? Por que está fazendo todos esses furos em mim? Mas o artesão sabe o que está fazendo. Ele tem uma visão que o bambu não possui. Ele enxerga a bela música que poderá ser produzida depois que o processo estiver completo. Deus é o artesão divino de nossas vidas. Ele sabe exatamente o que está fazendo em você e através de você. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Você confia no artesão? Confia que os cortes, os vazios e os furos em sua vida têm um propósito maior? Vamos fazer uma pausa aqui. Feche seus olhos por um momento, respire profundamente e pergunte a si mesmo: em que área da minha vida preciso confiar mais no processo invisível de Deus? Onde preciso permitir que Ele me esvazie para que eu possa ser mais útil em suas mãos? Há outro aspecto do bambu que quero compartilhar com você. O bambu é uma das plantas mais flexíveis que existem. Ele pode dobrar-se quase até o chão durante tempestades violentas, sem quebrar. Quando a tempestade passa, ele volta à sua posição original. Essa flexibilidade vem de duas características: suas raízes profundas e sua estrutura oca. As raízes o mantêm firme no solo, enquanto sua leveza o permite dobrar-se sem quebrar. Não é isso que a fé genuína produz em nós? Raízes profundas em Cristo que nos mantêm ancorados, e um espírito humilde e vazio de si mesmo que nos permite dobrar sem quebrar diante das tempestades da vida. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2:6-7. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez se sinta dobrado quase até o chão pelo peso dos problemas.
Mas lembre-se, se suas raízes estiverem firmes em Cristo, você não quebrará. Você se dobrará sim, mas voltará à posição original, talvez mais forte e mais sábio do que antes. Outra característica fascinante do bambu é sua interconexão. Os bambus crescem em colônias, conectados por uma rede subterrânea de raízes chamada rizoma. Quando um bambu é nutrido, toda a colônia se beneficia. Não é assim que devemos viver como corpo de Cristo? Interconectados, sustentando uns aos outros, compartilhando nutrientes espirituais, crescendo juntos? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 4, 5. Seu crescimento espiritual nunca é apenas sobre você. Quando você permite que Deus desenvolva raízes profundas em sua vida, quando você aceita ser esvaziado para se tornar um canal, você fortalece toda a comunidade dos crentes. E isso é maravilhoso. Quero compartilhar agora uma última reflexão sobre o bambu. Você sabia que o bambu é uma das poucas plantas que pode crescer em quase qualquer tipo de solo? Desde pântanos até encostas montanhosas, o bambu encontra uma maneira de crescer e prosperar. Isso me lembra a promessa de Deus. Em todas as suas atividades, reconheça-o e ele dirigirá seus passos. Provérbios 3:6. Não importa onde você esteja plantado neste momento, em um trabalho difícil, em um relacionamento complicado, em uma situação financeira desafiadora, em uma condição de saúde preocupante, você pode crescer e florescer ali mesmo. Deus pode fazer de qualquer solo um lugar de crescimento para aqueles que confiam nele. Vamos orar juntos? Pai Celestial, obrigado pela poderosa lição do bambu. Ajuda-nos a confiar em Ti durante os tempos de aparente estagnação, sabendo que estás desenvolvendo raízes profundas em nossas vidas. Dá-nos coragem para aceitar o processo de esvaziamento, para que possamos ser instrumentos úteis em Tuas mãos. Ensina-nos a dobrar sem quebrar diante das tempestades da vida, mantendo nossas raízes firmes em Ti. E mostra-nos como crescer e florescer onde quer que estejamos plantados. Em nome de Jesus, amém. Meu amigo, minha amiga, se você está em um tempo de espera, não desanime. Se você está passando por um processo de esvaziamento, não resista. Confie no artesão divino. Ele sabe o que está fazendo. Assim como o bambu que cresce 30 metros em 6 semanas depois de 4 anos de desenvolvimento invisível, você também terá seu tempo de crescimento explosivo. E assim como o bambu que precisa ser esvaziado para se tornar útil, você também cumprirá seu propósito divino quando permitir que Deus o esvazie de tudo o que não vem dele. Permita-me compartilhar uma última passagem das Escrituras que sempre me encoraja em tempos de espera. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Sua espera não é em vão, seu vazio tem propósito. Sua vida nas mãos do artesão divino está sendo preparada para algo muito maior do que você pode imaginar. Eu quero encorajar você hoje. Não abandonamos o campo antes do tempo da colheita. Não desista quando está apenas a um dia do milagre. Continue regando, continue acreditando, continue esperando. Porque assim como o bambu, você também tem um tempo determinado para florescer. E quando esse tempo chegar, você compreenderá que cada momento de espera, cada experiência de esvaziamento, cada corte e cada furo tinham um propósito glorioso. Deus conhece o seu coração. Ele vê sua fidelidade. Ele honra sua perseverança. E no tempo certo, no tempo perfeito dele, você verá o fruto. Você verá o bambu crescer.
Você será o bambu que cresce, e isso vai transformar completamente a sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Que a parábola do bambu fortaleça sua fé hoje e sempre. Deus te abençoe.